Tá. Então, vamos orar, então, para a gente, então, começar a aula de hoje? Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigada por esse dia, obrigada pela semana que nós tivemos, e nesse momento podemos separar esse tempo para aprendermos mais de Ti, Senhor. Obrigada pelo seu amor constante em nossas vidas, e também pela oportunidade, o tempo de descanso para a pastora, que ela pôde, depois de tanto trabalho e tantos pesos nesse ministério, tanto estresse, ela poder tirar 2 semanas de férias, que a tua graça, Senhor Deus, seja com ela, que possa dar a ela um refrigério, e para nós que seguimos nas atividades aqui da tua casa, Deus, que teu Espírito Santo possa estar em cada detalhe, em cada irmão, cada irmã, que servem a ti em toda a estrutura, Pai. Que o Senhor nos perdoe das nossas falhas, dos nossos pecados, nos purifique, Senhor Deus, nos santifique para que possamos ser um instrumento útil a Ti, Senhor. E nesta noite em especial, que o Senhor possa abençoar o nosso momento, ser comigo, que não sejam minhas palavras, mas seja as Tuas palavras trazidas através da revelação do Espírito Santo, trazendo não somente o conhecimento aos irmãos, Pai, mais do que conhecimento, que o Senhor desperte o nosso espírito, que o Senhor desperte o nosso ser, para aprender aquilo que o Senhor já separou a cada um de nós. Ser conosco, esteja com irmãos que ainda, eventualmente, vão estar aqui mais tarde, que o Senhor também possa trazer todos eles em paz, e possamos ter uma noite em paz, de aprendizado, o Senhor desde já falando com cada um de nós. Queremos ainda também, Pai, lembrar dos irmãos nesse período com dores da perda de entes queridos nos lares, em condições de preocupação grande, uma preocupação financeira, econômica dentro do lar, Senhor. Que o Senhor, Pai, derrame a sua graça, que o Senhor sustente com a mão direita, Senhor Deus, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa acompanhar a cada um deles, dando, mesmo dentro das circunstâncias tão difíceis, a tua paz seja com cada uma dessas vidas, Senhor. Assim, nós queremos entregar esse momento nas tuas mãos, pedindo a sua bênção sobre nós, do início ao fim. Assim nós agradecemos, oramos tudo isso em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, a gente já vinha, então, falando a respeito das igrejas, né? Não vou retomar, perder muito tempo, sobre toda a introdução do Apocalipse, mas a gente entrou para as 7 igrejas, né? E a gente viu, então, da última vez ali, a igreja de Tiatira. Então, a gente viu Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Agora, hoje a gente vai ver, então, o trecho de Sardes, que começa no capítulo 1 e versos de 1 a 6. Bom, podemos passar, então, para conhecer um pouco desse lugar. A Sardes é uma cidade que foi fundada aí de 1200 anos antes do Cristo. Ela se situa mais ou menos na parte sudeste da Tiatira. Depois a gente vai ter um desenho ali só para ver. Esse no primeiro aqui a gente não vê, aqui nós vemos o Império Lídia, que normalmente a gente não vê, por isso que eu trouxe essa referência aí. E é uma cidade, então, antiga, e no século VII a.C., naquele período foi um capital de um império chamado um Império Lídia, né? É um dos mais ricos do mundo antigo. Isso, no mundo grego, ele tinha uma posição bastante reconhecida, pela riqueza que era, pelo poder militar que era esse lugar, que depois a gente vai poder ver o porquê, e pelo seu passado, ter sido esse passado tão glorioso, é que a cidade, ela vive muito desse passado, né? Ela lembra muito desses momentos áureos da cidade, né? É uma cidade, na época, considerada uma cidade inalcançável, inconquistável, ela é impenetrável. Então, é uma cidade assim que nunca foi conquistada, até então, até um certo período.
E com todo esse histórico da igreja não, da cidade, com o passar do tempo, essa relevância foi se perdendo, né? A cidade foi conquistada, foram conquistadas 3 vezes, e por fim ela foi destruída. Então, no Império Romano, ela já começou a ficar uma cidade meio que insignificante, né? Ela já perdeu todo o sua pompa no que foi no passado. É uma cidade, aqui a gente vê a parte por onde a cidade é construída, que é numa planície, mas é num pé, que a gente vai ver depois mais para frente. Ele fica abaixo ele fica numa das colunas, umas colinas de um monte, né? Então é uma área estratégica diferente, ela não fica ao nível do mar, ela fica um pouco mais acima, mas numa área que é plana, onde ela fica elevada, mais plana, e isso traz uma posição diferente para a cidade. Podemos seguir, então, no outro. Aqui eu trouxe, quando eu falei que ele ficava a 50, 70 quilômetros a sudeste da cidade, da igreja de Tiatira, nós vemos aí Sardes, né? Logo embaixo, entre Tiatira e Filadélfia. Você vê que a gente está seguindo as aulas, né, a partir da ilha de Patmos ali. Começamos no Efésio, nós vimos Esmirna, Pérgamo, Tiatira, agora a gente está descendo esse arco, né, e restam mais 2 igrejas no Apocalipse para serem abordadas. E esse quadro do lado, esse mapa de um terreno, em terreno, a gente vê 3 círculos em vermelho, né? Ali a gente vê o Éfeso, no canto esquerdo, mais ao sul, né? Sudoeste, isso. Aí, depois em cima, um pouco Esmirna, acima do Éfeso. E à direita ali nós vemos a cidade de Sardes, isso, obrigada. E ali Lídia, que é esse Império Lídia, que a gente viu no primeiro mapa, que pegava toda essa parte onde ficava essa região das igrejas, né, do Apocalipse. E ali eu risquei ali o Monte Tímulus, isso. Esse é um monte que tem colinas, né, e Sardes fica numa dessas colinas em alto, mas onde aquele templo que a gente viu está num lugar um lugar plano, mas ele fica mais ou menos, a cidade acima uns 500 metros, né, acima da planície. Então, a gente vai ver que a posição desta cidade é uma posição bastante estratégica, por isso que ela era inconquistável, né? Ela ficava em um lugar alto, então, para chegar lá, as pessoas tinham que subir, tinham que escalar, então não era fácil conquistar essa cidade. Tá? Outro. E o destaque, né, dessa cidade, pela riqueza, é que, isso mais para frente, né, não no século VII, havia muitas estradas grandes que desse ponto saíam para outras áreas da circunvizinhança depois, quando a conquista do Império Romano. Ainda que não tenha tanta relevância, mas estruturalmente falando, era um lugar importante. Foi um centro comercial, né, um centro industrial de produção de lã, mas o que fez diferença na economia desta cidade é que ali havia um rio. O rio era chamado Rio Pactolus, e nesse rio havia muito ouro e prata. E essa cidade foi a primeira cidade antiga que cunharam moeda, né, por causa do ouro que tinha, e eles tinham, então, essa produção, e faziam cunho de moeda sistematicamente, e óbvio, né, com ouro surgindo, tendo valor, já na antiguidade, o valor do ouro e da prata, com a produção no rio, próximo a eles, então, a riqueza era grande na cidade.
E essa situação da cidade ter se tornado uma referência, ela foi no reinado do rei Giges, né? Foi ali no século VII, que Giges, os assírios conhecem ele como Gugu. O Gugu já existia desde aquela época, então. E o seu filho, então, o pai, ele construiu toda essa fama, né, alcançou toda esse reconhecimento e poderio da cidade, mas foi o seu filho, o Curezo, que perdeu, né, o tempo dele é que foi conquistada pela primeira vez, né, a gente vai ver isso aí depois. Para variar, assim como em Éfeso, essa cidade também prestava um culto à deusa Ártemis, também conhecida como Cibele, e também aqui há um templo, né, estava em construção, um templo para essa deusa Ártemis. Essa deusa, a pastora acho que citou já, né, filha do Zeus, na mitologia grega, e a irmã gêmea do Apolo, tá? Uma curiosidade. E a própria deusa romana cita ela como a Diana. A gente ouve muito dessa deusa, porque é deusa da caça, deusa da conquista, deusa de vida selvagem. Então, tudo que é conquista, tudo que é assim, ao natural, a beleza natural, se consagram a essa deusa. Bom, o povo era um povo bastante conhecido pelos demais, né, da região, pela sua maneira luxuosa de viver, né, uma vida bastante materialista, até pelas circunstâncias da região, né, isso propiciou tudo. Então, digamos, esse orgulho de viver numa cidade próspera, uma cidade considerada até então inalcançável, inconquistável e imbatível, né? E o povo ali da cidade também se sentiam desta maneira, né? E a gente vai ver na carta para esta igreja, né, a igreja de Sardes, a gente vai ver que dentro da carta a gente não vê menção, sabe? Não vê perseguição pública, né, não vê a perseguição para os cristãos nessa cidade, portanto, então, para os cristãos desta igreja, da cidade de Sardes, a gente não vê problemas com ensinos heréticos, né, a gente não vê, assim, hostilidade dos judeus, né, ou aos judeus, a gente não vê essas menções que normalmente existem nas igrejas que a gente vai estudando algum desvio né. E aqui nessa igreja é interessante que a gente não vê esse tipo de menção. Então, em tese, não havia problemas aparentes desta igreja, né, a gente não vê uma igreja que não era pobre, né, que nem a gente viu em Pérgamo, por exemplo, a gente viu lá que a igreja era pobre, né? A igreja era pobre financeiramente falando, mas eram muito ricos espiritualmente, né? Aqui a gente não vê essa característica, pelo contrário, eles são bem ricos e viviam a qualidade de uma vida bastante luxuosa, tá? E a gente vai ver, então, o que acontece, né, com uma cidade que, em tese, a gente vê está tudo ok, não tem essas questões doutrinárias, né, que pudesse trazer uma dificuldade, uma perseguição do povo para com a igreja, a gente não vê uma má recepção das pessoas pela tua fé, mas a gente vai, então, destrinchar um pouco mais sobre esta igreja, tá bom? Então, vamos então, agora para o texto, pode seguir. Esse é o ponto central, tá, desta carta, desta igreja, né? É uma igreja viva, mas morta, né? Então, o principal, a gente vai ver depois com o trecho, a gente vai ver que o principal problema é isso, né? É uma apatia espiritual muito grande, e é o resultado do estilo de vida,
da despreocupação espiritual, eram muito materialistas, né, pela vida luxuosa que levavam, e havia uma altivez, né, uma cidade referência no seu tempo, grande, era reconhecido por todos, nunca havia sido conquistado, pelo contrário, conquistavam os outros, e eram ricos, né, havia uma vida de luxo. Então, eles, com o estilo de vida deles, de despreocupação espiritual, amor ao luxo, que era uma característica secular daquela sociedade, tá? E se trouxe uma apatia espiritual. Então, a carta aqui, o ponto principal da carta, a gente vai ver que é uma igreja viva morta, tá? Ela está viva, mas ela está morta. Tá? Ok, então vamos para o trecho bíblico. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Em todas as cartas, a gente vai notar que o Cristo, ele é apresentado de alguma maneira, né? Lá no Éfeso, a gente viu lá que era o que segurava 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros, né? Na Esmina, viu o primeiro e o último, esteve morto e tornou a viver. Então, há sempre uma apresentação da figura de Jesus, isso muito a ver com o problema daquela igreja, né, com a situação daquela igreja e, portanto, como Cristo é apresentado. E aqui, para Sardes, a gente vê que, na visão do João, ele vê que essas palavras são daquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? Daí a gente fala, puxa vida, mas como, né? Na verdade, não são 7 espíritos, senão é uma natureza sextuplo, ela é séptuplo do Espírito Santo, ou seja, são as 7 maneiras de se revelar, 7 maneiras do Espírito manifestar, e a gente vai ver isso lá aqui no Apocalipse mesmo, 7:12, ali diz, né? Dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam nosso Deus para todo sempre, amém. Aqui são as manifestações, as 7 maneiras de manifestação do Espírito de Deus, portanto, é o único Espírito que manifesta de 7 maneiras, né? Aqui a gente vê no trecho, através do louvor, através da glória, através de sabedoria, ação de graça, honra, poder e força. A gente consegue ver isso também no outro trecho, né, que a gente não vai ler, que está também no Apocalipse, não, eu vou ler, vai, 5:12, ali diz, bom, cantava em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber, então, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Igualmente, a manifestação, o Espírito Santo manifesta de 7 maneiras, então, portanto, esses 7 Espíritos de Deus não são 7, Deus tem 7 Espíritos, mas um único Espírito manifesta de 7 maneiras, então, é um sétuplo, um espírito sétuplo, de 7 vezes, tá bom? A gente vê, então, aí segue dizendo, né, e as 7 estrelas, a gente vê lá no capítulo 1, verso 20, a gente vê lá que estrelas são os anjos das igrejas, né, então, essas palavras, né, a palavra da visão do João está sendo trazido, né, daquele que tem os 7 espíritos, então, aquele que tem a manifestação da forma de manifestar das 7 maneiras manifestas do Espírito Santo, né, que a gente vê, e aqui a gente vai perceber que são as 7 estrelas, então, a gente vê que são os anjos, né, os anjos das igrejas, a gente já viu isso. Os anjos da igreja, eles são os anjos, o próprio anjo protetor da igreja, né, e também é entendido como também a liderança, então são as lideranças humanas, aquelas imbuídas, aquelas que têm a presença do Espírito Santo para proteger, zelar e cuidar
da casa de Deus. Então, são os responsáveis protetores, né, da igreja. Então, essas palavras vêm desse Cristo que tem isso, tem esses poderes nos atributos do Espírito Santo, aquilo que a gente viu, poder, honra, glória, louvor, que a gente mais força, poder que eu já falei, a honra, riqueza, né? Então, a gente vê esses atributos de um Deus que tem zelado através dos seus anjos, ele está ali, ele tem esses protetores nas tuas mãos, né? E ele detém esse cuidado. Então, o Cristo, ele está na igreja como sustenta a igreja através da sua mão direita, ele é um instrumento de cuidado, de zelo, está completamente cuidando, tem o poder absoluto e completo sobre as igrejas. Portanto, qualquer falha, ou qualquer imperfeição, ou qualquer fraqueza da igreja, não é o grande o suficiente para não desempenhar algo de bom que não pudesse trazer, ou trazer um arrependimento que trouxesse mudanças, né, para que possa alcançar a promessa que a gente vê também no final de todas as cartas, a recompensa ao vencedor, né? Isso a gente viu em todas as cartas apresentadas, a gente vai ver até o último instante. A todas as igrejas, aquele que perseverar ao vencedor, aquele que triunfar, aquele que guardar, ele tem uma recompensa. Portanto, por mais falho, né, que seja, e a gente vai entrar para a falha dessa igreja, ali está a presença de Deus, né? Deus que tem controle absoluto no meio deles, enviando o seu anjo com o seu poder de proteção, conduzindo a igreja na sua mão direita. Então, é esse que está, as palavras vêm desta pessoa, né, que tem 7 espíritos e 7 igrejas. Verso 2. Podemos ir? 1b. Então ele diz, conheço as suas obras, esse é o ponto fraco dele, né? Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Esse é o maior problema, este é digamos, a reclamação, é o ponto fraco desta igreja. Quando diz que vocês têm fama de estar vivo, mas está morto, significa, quando você fala que tem fama, significa que você tem um reconhecimento dos outros, né? Os outros te reconhecem dessa maneira, por isso que é a fama. Então, você tem a aparência disso, externamente as pessoas te reconhecem desta maneira, tá? Então, para os outros, né, para as outras igrejas, para outros cristãos, essa igreja, ela é vista como uma igreja viva. E se ela é viva, se tratando de uma igreja, significa que ela tem atividade. Ela tem atividades boas, ela tem atividades que traz benefício, tem bons resultados, é bem visto pelas pessoas, e conseguem enxergar algo positivo. Por isso que a fama é de uma igreja estar vivo, né? Então, se não fosse essa manifestação de vida da igreja, né, da existência de vida da igreja, não teria essa fama, tá? Então, essa igreja tem essa fama, então, a visão do público para a igreja é de uma maneira, né? Então, essa igreja, ela tem uma boa reputação, ela tem obra, né? Ela tem vida, as pessoas olhando para ela têm vida, mas, para Deus, essa igreja é morta. Como isso é possível? Né? Aqui está o ponto fraco dessa igreja. Ela é reconhecida pela comunidade, ela é reconhecida pelos demais, pelas pessoas de fora, faz tudo. Tudo que eu quero dizer, a igreja tem suas atividades, ela é reconhecida como tem vida, tem uma boa reputação, tem um bom reconhecimento. Mas, para Deus, essa igreja é morta. O que faz essa distinção? Né? Existe sim ativismo, existe sim trabalho sendo feito, e creio eu, muitos do trabalho relevantes, bons, com bons frutos, mas ela não tem vida, ela não tem o poder espiritual, ela não tem impacto, ela não traz transformações. Ela tem atos, ações, atividades. Ok?
No verso segue dizendo, olha, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Esta esteja atento. Aqui o João, na a escrita aqui, querendo chamar a igreja de volta ao ponto de atenção correto. Está chamando de volta para olhar aonde deveria olhar, né? Era uma igreja que não estava parada. Ela não estava parada, ela tem fama de estar viva, portanto, ela tem reputação, tem reconhecimento e aparência de que está viva. Né? E é muito importante para essa igreja de Sardes, né? Essa sinalização, esse esteja atento, né? Em outra versão diz vigia. Né? A gente, na tradução do literal, né, seria torna-te desperto e põe-te a vigiar. Acorda e vigia. Por que faz faz tanto sentido para essa igreja? Vocês lembram que eu falei que essa igreja, a cidade, né, e portanto a igreja também foi construída, a cidade fica no lugar mais elevado, tá? E era um lugar que não era impossível alcançá-la, quanto mais conquistá-la, tá? Como que eles sucumbiram? Como eles foram conquistados? Foi através de uma noite, entrada do inimigo, né, de uma forma descuidada, aqueles que deveriam guardar, aqueles que deveriam vigiar, não estavam atentos, os inimigos subiram, invadiram e conquistaram. Então, eles estavam dormentes quando eles foram conquistados. Então, então a conquista dessa cidade se deu justamente por falta de atenção das pessoas que deveriam estar atentas. Então, quando você fala para essa igreja que era toda gloriosa no seu passado, e as pessoas viviam essa glória do passado, elas viam, elas entendiam muito bem o que era vigiar, né? A cidade sucumbiu, a cidade foi conquistada por invasão noturna, né, de inimigo que chegou rasteiramente, assim, tipo, no silêncio, subiu essa elevação aí de cerca de 500 metros da planície e conquistou a cidade. Então, não foi somente uma vez, né? Nas outras vezes que foram conquistadas, foi sempre a mesma situação. Era a chegada dos inimigos, onde eles não estavam atentos, e aí foram sucumbidos e acabou conquistando a cidade. Então, ele segue aqui, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. É algo bastante terrível, né? Você chamar a atenção, despertar alguém que está morto, né? E que não sabe que está morto, né? Imagina que situação é. Assim era a igreja de Sardes. Era uma igreja morta, mas ela não sabia que ela estava morta. Porque a sua rotina, a sua vivência estava tendo lá a sua rotina, fazendo suas obras, fazendo suas atividades. Tanto é que ela tinha fama, ela tem fama de estar vivo. Né? A igreja era reconhecida, a igreja tinha uma reputação. Né? Então, e a igreja, né, a gente está falando da igreja de Sardes, mas a igreja, não estamos falando de edifício, a igreja ela é composta de pessoas, de membros, portanto, os membros desta igreja estavam mortos, achando que estavam vivos, tá? Porque eles executavam as tarefas, as atividades e faziam o que tinham que fazer corriqueiramente, não que isso estivesse errado por si só, mas aqui na carta está sendo condenado, né? Porque esqueceu do que é o essencial. Eles faziam tudo isso que não era essencial para Deus. Para Deus, são obras do Espírito Santo, são ações com poder espiritual de transformação. Não são apenas atividades, né? Às vezes, como que a gente consegue separar? Como é que isso é possível, né? Como é que a gente separa? A gente pode não saber, tá? Mas Deus sabe. Deus sabe quais são as intenções da gente fazer as
boas obras, né? As atividades que precisam ser feitas. Cumprir a agenda, cumprir os trabalhos bem feitos. De novo, eu não estou dizendo que isso seja ruim, tá? Então, a força motora das pessoas de fazer, executar as tarefas, de exercer as atividades adequadamente, da forma bem feita, né, a ponto de ter uma fama de que essa igreja, ela é uma igreja viva e ela é ativa, portanto, os cristãos são vivos e são ativos, elas podem fazer muitas coisas nesse sentido, mas a razão pelas quais as pessoas fazem essas tarefas é que faz toda a diferença, que o homem pode não ver, mas Deus vê. Então, nós podemos, sim, olhando a igreja ali, podemos trazer para a nossa realidade, né? Não é muito diferente, nós estamos olhando para as igrejas do Apocalipse, em muitas das situações, nós olhamos para nós, né, como igreja, mas para nós como indivíduo, membro da igreja, né? Muitas vezes nós fazemos e servimos por, sei lá, outras razões pessoais, desafios pessoais, aprendizado pessoal, são várias razões que podem levar as pessoas a estar fazendo uma obra bem feita, né? Não cabe a nós, óbvio, nenhum de nós saberemos jamais, né? Nunca nós saberemos, mas Deus sabe. Tanto que aqui, o público olhou para essa igreja, o público olhou e falou, essa igreja, ela é boa, ela é viva. Para Deus não, para Deus ela é morta. Portanto, essa igreja vivia um cristianismo nominal, tá? Bom, e aí a gente vê assim, ao mesmo tempo essa chamada, né, para essa citação de que é uma igreja viva, mas morta, e na carta o João sinalizando para estar atento, também é algo interessante, né? Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Tem algo positivo aí, tem uma esperança aí. Existe um remanescente vivo que ainda não morreu. Existem remanescentes aí. É uma faísca de esperança. E aí, quando a gente traz isso para uma realidade da igreja, e aqui nós estamos falando de Sardes, não é diferente em igrejas em outros tempos, pode haver os mortos diante de Deus, ok? Aos olhos de Deus, que eu quero dizer. E podem haver os que estão na UTI, mas não estão mortos ainda, né? Porque estava para morrer, que se não houver uma intervenção, se não fizer um esforço para fortalecer, pode ser que venham a morrer. Mas até esse momento aqui, não morreram ainda. Portanto, existe uma faísca de esperança. É possível de mudar, então há um sinal de possibilidade. Então, é possível de mudar. Não é tarde demais, nunca é tarde demais, né? Ainda há o seu tempo, enquanto não houver, enquanto não concluir, né, não consumar o tempo, ainda há tempo, tá? Por remanescente que for, há tempo de trazer reavivamento, mas é preciso esforço, é preciso muito trabalho para os remanescentes, porque uma parte já está morta. E se vocês puderem ver, deixa eu ver aqui, em Efésios 5, 14, ali diz, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E é essa característica, né? É uma igreja que está dormindo na questão da vida espiritual, vivendo a sua rotina, exercitando, fazendo o que tem que ser feito, e ainda com uma boa fama. Podia estar fazendo isso com uma má fama, não é? Mas eles têm uma fama boa, por quê? Porque é uma igreja reconhecida que está viva, né? A igreja que, pelo menos ao olho do mundo, mas para Deus aqui, ele vem com um ponto um ponto fraco desta igreja.
A gente segue, então, aí no versículo, deixa eu ver, peraí, 2, não, desculpa, volta um pouquinho, deixa eu ver se eu completei. E aí tá ali, pois não achei, na parte B do versículo 2, tá? Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus, né? Era uma igreja perfeita aos olhos do homem, mas não era ao olho de Deus. E eu, que nem eu falei ali na frente, na introdução, era uma igreja que não sofria perseguição. Ela não tinha perturbação dentro da igreja de heresias, né? A gente não vê apóstatas ali dentro, a gente não vê oposições aos judeus, enfim, a gente não vê esses problemas aparentes, né? E isso não era agradável a Deus, tá? Então, era porque, no final das contas, as obras que estavam por fazer não eram obras, aqui fala, né? Eu não achei suas obras perfeitas, não eram obras perfeitas no olhar de Cristo, porque as obras perfeitas, elas não são inspiradas pelo Espírito Santo e elas não são conduzidas pelo Espírito Santo para que essas obras elas sejam puras, para que elas sejam ricas e para que sejam maduras. O que quer dizer isso? Nós fazemos, vamos trazer para a nossa realidade, acho que dá para a gente entender bem, né, na nossa pele mesmo. Muitas coisas a gente serve na igreja, cada um numa frente, diversos talentos, dons, etc., servindo. E muitas das vezes nós sentimos desanimados, tá? Ou desencorajados, ou, enfim, a razão qual seja, tá? Seja dos outros, seja da sua mesma, não importa, mas há momentos que nós temos isso. Todos nós temos, né? Quando nós deixamos o homem trabalhar, nós vamos continuar fazendo. Afinal de contas, eu estou na escala tal, eu preciso fazer, né? Se não fizer, vai haver reclamação. Não é assim que a gente pode imaginar? Outro, por que não? Porque eu sou responsável, então tenho responsabilidade, tenho isso, eu preciso cumprir isso, tá? Por obrigação de cumprimento, tá? Outras situações que nos levam, bom, para não pegar mal para mim, né? Ficar minha fama aí de, sei lá, preguiçoso, preguiçosa, que não contribui, que não faz. Tem várias razões, e às vezes quando a gente é atacado, ou a gente é incompreendido, ou a gente acha que a gente está sendo injustiçado, etc., etc., o primeiro pensamento que vem é assim, ai, não vou fazer, vou sair, vou largar, enfim, vários pensamentos podem vir, né? Esses 5 minutos, ele é normal para as pessoas. Eu acredito que todos nós, em alguma fase da vida, em algum momento, a gente passou por isso, tá bom? Mas, após os 5 minutos, essa está a diferença das obras quando a gente serve, inspirada pelo Espírito Santo, entendendo a razão. Não faço porque eu tenho benefício, não faço pelo cargo, não faço pelo ganho que eu vou ter, não faço porque eu vou poder ter um título a mais, enfim, qualquer outra coisa. O que nos move a fazer, ou a perseverar, ou a insistir quando é chamado para fazer aquilo, mesmo sob as circunstâncias desfavoráveis, é a inspiração do Espírito Santo para entregar uma obra pura. Uma obra pura significa sem máculas, sem sujeira de outras intenções, sem outros espíritos, sem outros interesses, né? Eu já ouvi histórias em outras igrejas, na nossa igreja, graças a Deus, a gente já falou que nunca teve isso, né? E queira Deus que continue não tendo nunca. A gente já ouviu histórias, né, de outras igrejas, tal, que, nossa, já teve até briga, né, nas eleições, em uma igreja lá, nossa, teve ameaça. Foi uma coisa assim que a gente não consegue imaginar, porque nunca aconteceu na nossa igreja. É uma coisa completamente fora, tá? E eu lembro que, numa dessas coisas,
Então, as pessoas que pleiteiam, então era um cargo como se fosse eletivo. Então, você imagina um cargo, o pessoal vai lá para fazer a eleição, se candidatam, então traz um perfil de candidato, né? Então, candidato eclesiástico dentro da igreja é aquele que faz, serve, muito legal, muito legal. Mas um bastidor, ele é uma outra pessoa, tinha outras intenções quando não estava em voga. Então, assim, o servir, o ministério dele não era inspirado pelo Espírito Santo. É inspirado pelo egoísmo de interesse pessoal para qualquer razão, por qualquer coisa. E aí só Deus sabe a complexidade e a criatividade da vida do ser carnal humano. Né? E a obra do Espírito Santo, ele é puro, ele é rica. Então, a riqueza dessas obras, ela não está naquilo que eu posso. Que eu quero dizer o seguinte, o que eu posso? Eu vou usar a questão financeira para dar um exemplo, mas não restringe apenas isso, tá? São obras inspiradas pelo Espírito Santo que são, assim, por exemplo, obra que eu falei da pureza das obras, né? A riqueza, você não é mesquinho, sabe? Você não é mesquinho com as coisas, no servir, no dar, no disponibilizar, né? Existe uma riqueza, porque essa riqueza não vem no limite que nós, os homens, damos. Nós damos assim, ó, vamos levantar ajuda para fulano. Ah, essa aqui eu gosto, então vou dar um pouco mais. Aquela não gosta, eu nem vou dar, né? Mas a forma correta de se a gente tomar uma decisão dessa, não é pela simpatia, mas é pela necessidade da pessoa. Se a pessoa precisa, se ela não precisa, se precisa mais, a gente vai ajudar mais, se precisa menos, a gente ajuda menos. Então, não tem nada a ver com sua aprovação em relação à pessoa. Né? Então, a riqueza das nossas ações, da ação da igreja, quando é inspirado pelo Espírito Santo, ele vai além do olhar restrito humano, carnal e, digamos assim, com viés do ser imperfeito, a forma de olhar o limite. Ele sempre é dado, é feito com mais riqueza, né? Com mais, digamos, coração amplo, com mais disposição, com mais disponibilidade. Né? Tem um termo disso que eu esqueci agora, mas dá com menos avareza, com mais, assim, disposição, sabe? Mas eu vou ver se eu acho depois o termo. E madura, tá? E são obras inspiradas pelo Espírito Santo, são obras maduras, não são obras de emoção, né? Agora, estou feliz hoje, eu vou fazer. Amanhã não estou feliz, eu não vou fazer. Me deu 5 minutos, faço, não deu... Não, a obra inspirada pelo Espírito Santo são obras que permanecem, que ela é madura, que ela tem um fundamento, ela tem um equilíbrio, né? Então, quando a gente está falando dessas obras perfeitas aos olhos de Deus, são as obras inspiradas, são as consequências da inspiração do Espírito Santo na nossa vida, para a gente ser capaz de ter essas obras que são perfeitas aos olhos de Deus. Praticamente o nosso critério, o nosso olhar para aquilo, quase é nulo. É pela necessidade e pelo aquilo que Deus coloca, aquilo que o Espírito Santo atua em nossa vida. Né? Então, aí, quando diz, né, de uma obra que para o homem não é perfeita, o João fala, e aqui como seria uma obra perfeita para Deus. Então, o que a gente faz, tá? Eventualmente, nós podemos ter ações que produzem bons frutos, mas que não foram feitas, não são obras perfeitas aos olhos de Deus. Né? E as obras que a gente faz, isso sim, é uma obra que resulta em vidas, né? Traz a fé viva, autêntica, e, portanto, é a obra que Deus valoriza, né? Aquilo que está dentro, não o aparente, mas a intenção, o conteúdo nosso. Né? Então, seguindo, isso ninguém saberá, tá? Não adianta a gente querer olhar para o lado assim, ninguém vai saber. Isso só é nós e Deus conhece os nossos corações o suficiente para entender quais são as intenções dos nossos corações e quais são essas obras, tá? Se nós somos, então, os mortos, né? Os mortos, os mortos que pensam que estão vivos, ou nós estamos realmente vivos como aquele remanescente, né? O que resta ainda para morrer. Então, temos tempo, tá? Temos tempo de reavivar nisso. Aí no versículo 3,
Diz então, né? Lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. A gente viu no versículo anterior que o João, ele não nega, né? Ele sabe que tem os remanescentes lá, ele exorta, tá? Para que eles voltem, eles recebam, tá? Para que eles relembrem, voltem à memória para relembrar o que eles receberam e o que eles ouviram. Né? Aqui é a igreja das 7 igrejas, né, aqui na região da Ásia Menor, foi também fruto do trabalho originário do trabalho missionário do apóstolo Paulo, né? E a gente viu, tanto em Atos como na própria as cartas às igrejas, a gente vê como é o pensamento do Paulo, qual é o evangelho que o Paulo ensinou para as pessoas, qual a perseguição, o perrengue que ele passou para levar o evangelho para a igreja, né? Então, o evangelho que chegaram até ele foi um evangelho de alto preço, né? E que foi ensinado com sacrifícios de pessoas, sacrifício dos missionários, dos pregadores, vencendo vários obstáculos, vencendo perseguições, vencendo açoites, vencendo, enfim, foi transferido, foram ensinados a ele o verdadeiro evangelho, né? Trazido ao conhecimento dele as escrituras que chegou até a cada uma dessas igrejas, né? As cartas às igrejas é isso. Primeiro para ser lido na igreja e depois para comunidades próximas, né? Então, aqui nós vemos, então, João vendo isso, escreve, né? Lembre-se, volte a sua lembrança, né? Era assim, não sei se vocês lembram em Efésios, também era relembrar, né? Voltar, deixa eu só ver aqui, vamos ver se a gente lembra, voltar ao primeiro amor. Então, também fazendo como chama, uma chamada para retornar e lembrar daquilo que eles aprenderam, né, uma retrospectiva de como foi. E não foi, aqui eu acho praticamente assim, o Paulo convocou a turma, assim, sabe, lembre-se, esteja atento, fortaleça, né? Vocês ainda está em tempo de um grupo, o resto, um remanescente, fortaleça o que resta, que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus, e lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, tá? E aí ele vai para essa... Por quê, né? Por que a igreja chegou aonde chegou hoje, né? Se a gente olhar pela característica da igreja, que estava muito mundana pela condição que a igreja tinha, acabou relativizando a palavra de Deus, e óbvio, com o tempo dessa relativização, entrou na igreja a paganização, né? O pagão, hábitos, pensamentos, culturas pagãs entraram para a igreja e misturou-se com o evangelho, com a escritura pura, autêntica do evangelho. E isso começou a trazer a relativização das coisas, tanto que não é uma igreja aqui que não faz nada, não é uma igreja apóstata, não é uma igreja que está falando de heresia, não, eles estão lá fazendo as tuas obras, coisas bem feitas, para os olhos das pessoas, essa igreja está bacana, ela é perfeita, ela está viva, mas a olhos de Deus que não estava bom. O olhar de Deus era diferente, e a forma de Deus olhar, a forma de Deus avaliar e analisar é diferente disso. E, ok, na parte, bom, então a chamada para o retorno, né, para a cura, para o retorno, para tirar o pessoal da UTI, né, os remanescentes da UTI, de trazer para a vida e não deixar acabar de morrer, como uma parte já está morta, é isso, é obedecer o que estava dito, o que estava ensinado desde antes. Não inventa a roda, não fica trazendo de outros hábitos, de outros deuses, de outras culturas, de outras coisas para relativizar o que foi ensinado desde a origem, né? É a mensagem pura, autêntica, simples, direta. Obedeça e arrependa-se. Arrependa de onde você caiu.
arrependa por essa frieza, por essa apatia espiritual, né? Então, aqui está exortando para que aqueles que ainda não morreram, porque os que estão mortos nem sabem que estavam mortos, tá? Que estão mortos, né? Ali que estavam mortos, esses não sabiam. Mas havia uma parte, outra parte, né? O que resta, acredito que seja uma minoria, pela forma colocada, uma parte pequena, ainda não estava morto. Podiam estar perto do UTI ali, eu não sei. Mas o ponto principal, o que que era? É obedecer, relembrar, né, o que eles aprenderam, obedecer para se arrepender de como eles chegaram até hoje, saber de que essa apatia, né, que os valores, a apatia veio como uma consequência, mas os valores foram a vida luxuosa deles, com o poder do recurso humano, creio que dependia pouco de Deus, né, quando você tem na mão o seu poder militar, o poder econômico, estava na mão, ali não precisa muito de Deus e nem dos ensinos de Deus, e foi paganizando, trazendo outros conceitos dentro da igreja, e acabou ficando dessa maneira, tá? Tá. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Aqui está a ameaça de Deus para essa igreja. Ele está alertando, olha, teu ponto fraco é esse, né? Minha exortação é essa. Tá? Agora, a ameaça do que pode vir é isso aqui. Né? Deus ameaça, faz essa ameaça, olha, se você não estiver atento, eu vou vir aí feito um ladrão e não saberá a hora que eu virei contra você. Eu virei, não somente virei, estarei vindo, mas estarei vindo contra você. Haverá ações contra você. Então, não é simplesmente, Deus vai vir. Não, ele vai vir contra. Né? E aqui enfatiza que, por que virei como um ladrão? Né? Não é no sentido aqui de roubar, de tirar nada, de subtrair nada, mas é um momento inesperado. Ladrão chega, ninguém espera, porque se soubessem, né, o pessoal já teria um esquema de defesa contra ladrão. A chegada do ladrão é inesperado. Então, aqui, a vida de Deus, né, a vinda de Deus para lidar com essa igreja também seria inesperado como a vinda de um ladrão. Né? E você não saberá a que hora virá. Tá? Aqui a gente pode ver, a gente vai conseguir olhar esse lado contrastante, né? Digamos, a experiência de um incrédulo, tá? Versus a expectativa do crente. Então, assim, se é um incrédulo ou um morto na fé, tá? Pode ser incrédulo ou pode ser morto na fé, ele está esperando para ter uma experiência, tá? Esse fato, o que é a experiência? Esse fato que diz que vai acontecer, não sei se vai acontecer, não veio ainda, não sei. Portanto, é uma experiência que ele está na expectativa, vai ver, ele vai esperar para ver se a coisa acontece, né? Então, essa visão de um crédulo ou do morto, né, ali, morto espiritual. E tem os do restante, do remanescente, do cristão, que ainda esses estão vivos. Esses têm a expectativa. Qual é a diferença entre aguardar essa experiência de algo que você não sabe se vem, não confia se vem, você então está esperando algo acontecer, dos incrédulos, e a expectativa de que isso vai acontecer. É a tua fé, tua crença de que esse Deus é um Deus, de fato um Deus, né, um Deus na sua vida, é um Deus poderoso, é aquele Deus que era, é e que sempre há de ser, e é aquele Deus que está sendo manifesto nesta carta, em Apocalipse, né, no livro de Apocalipse, revelando várias coisas. Tá? Então, a forma de um cristão olhar para o futuro cristão, aí eu vou chamar cristão igual aos vivos, remanescentes, tá? Na UTI, no caso aqui da igreja de Sardes, e aqueles que já estão mortos, né? Ou do incrédulo. A visão e o olhar, a perspectiva dessas duas pessoas são completamente diferentes.
Como nós olhamos para o futuro? A gente crê que isso é verdade ou não? Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Em 1 Tessalonicenses, ó, quem tiver aí, se puder ler, era legal, para não ficar só eu aqui. Deixa eu ver. Não trouxe água. Agora eu estou entendendo por que a pastora deixa o copo do lado. 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. E está dizendo, olha, vocês irmãos, portanto cristãos, tá? Os regenerados, e que não estão na treva, não estão mortos ali, não é? Para que esse dia, que dia é esse dia? É dia da vinda do Senhor. E esse dia virá de uma forma que ninguém sabe o dia que será uma surpresa, tá? E vai surpreender os ladrões, mas aos cristãos, nós não estamos nas trevas, nós temos sido alertados através da palavra, das revelações diversas, em vários trechos, vários tempos, de que esse dia virá. Então, para nós é uma expectativa, e a gente não deveria se surpreender quando isso acontecer, né? Eu não sei se os irmãos estão considerando isso, né? Ou seja, se isso faz parte do pensamento. Eu acredito que, em muito ou pouco, nos nossos tempos que a gente tem visto, no último ano, vamos dizer, com essa pandemia toda, acho que se agravou nesse sentido, eu acho que a gente tem pensado muito mais acerca do que a Bíblia diz, eventualmente temas doutrinários que a gente fale menos, né? Então, a vinda, e por isso, esse tempo muito oportuno, a gente está estudando o Apocalipse, né? Então, para os cristãos, esse dia não deve ser surpresa, não deve nos surpreender, tá? E aqui está essa alerta, aqui, essa ameaça. Olha, estou alertando vocês, fiquem atentos, vigiem, fortaleça, se empenhem. As obras, ela tão boa a olho do mundo, mas não tão perfeitas para Deus, tá? Vocês que estão vivos, mas vocês pensam que estão vivos, mas vocês estão mortos. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos, né? Esses poucos, aqui diz, eu disse num trecho anterior que dava a entender que era menos, eu acredito que foi aqui que eu li, são poucos os que não foram contaminados, são poucos que não estão mortos. Então, são aqueles que, ainda no trecho anterior, aqueles que estavam para morrer, né? Acho que era disso que ele diz exatamente no trecho. Então, são poucos esses. E isso é uma esperança, que ainda com toda a igreja de Sardes, sendo daquela forma, a maioria exercendo, não inspirado, exercendo o que eu quero, tendo ativismo, na igreja funcionando, a igreja atuando, a igreja operando, a igreja servindo e trabalhando, aos olhos das pessoas estavam bem, né? Há um remanescente, né, um grupo pequeno, que não foi contaminado por aqueles que estavam fazendo tudo isso, mas de uma forma errada, imperfeita ao olhar de Deus. E essas pessoas estavam mortas espiritualmente, tá? No aspecto espiritual, eles estavam mortos. E esses que estavam fazendo aquelas obras todas, né? Que as pessoas achavam que deixava, através dessas obras, reconhecia como a igreja tinha fama, tá? Era fama de que estavam vivos. E aqui são poucas pessoas que restaram, tá? Que não foram contaminados. O que é não contaminado as suas vestes? A contaminação se dá, a gente viu ali, né, a influência de paganização, de outros hábitos, outras culturas, né, e que acabou entrando dentro da igreja. A questão das vestes, né, que a gente vê, são sinais de, ao mesmo tempo,
é a vestimenta, né? É uma vestimenta do Senhor, está vestido de branco, né? De pureza, né? Da pureza celestial, então não é deste mundo, né? Não são uma veste qualquer, mas as vestes são vestes celestiais em referência, vestidos de branco em referência a essa pureza, né? A essa não contaminação, não está vestido de, não está imbuído de contaminado que é desse mundo. Então, seriam aqueles que eles estarão vestidos de branco igual ao Cristo, ali quando estiverem no reino de Deus, quando vier a segunda vinda, quando no julgamento estará na presença de Deus. Esses que perseveraram, esses que triunfaram, esses estará lá presente junto com Jesus, na presença de Deus, né? Então, por mais que a igreja seja imperfeita, seja falha, as ações sejam incompletas aos olhos de Deus, ela nunca está só, desolada, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença dos remanescentes de Deus fiéis dentro das igrejas, em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, em toda a história. A gente está falando igreja, mas se a gente estender a igreja de Sardes, mas se a gente estender isso como igreja, a obra, a batalha espiritual, em todo momento, em todos os tempos, em todo lugar, haverá seus servos fiéis, que estarão nesta batalha, que estarão lutando para manter a pureza do evangelho, para manter, digamos, a correção, o caminho da correção de Deus, para buscar e alcançar as recompensas, direcionar conforme a vontade de Deus. Portanto, por mais imperfeita, por mais problemática, por mais pessoas, né, por mais que haja muitas pessoas, por mais que haja muitas situações desfavoráveis ou não agradáveis aos nossos olhos, se não é agradável ao nosso olho, enfim, talvez que dirá diante dos olhos de Deus, né? Se até essas obras, essas pessoas estão fazendo tudo certo com a fama de que todas essas obras que estão fazendo é uma igreja viva, e mesmo assim não agradou a Deus, você imagina quando esse algo sendo feito, né, o nosso olho olhando para os alvos da igreja, e não nos satisfazer, ainda assim precisamos lembrar que o anjo, a presença de Deus está na igreja, está nas igrejas, está atuando. Óbvio que não estamos falando das heresias, né? Não estou falando de reuniões de heresia, estamos falando da igreja de Cristo, né? Consagrada, que aprenderam e ouviram do Evangelho, e que levam a propagação desta verdade de geração em geração, de século a século, né? Então, por isso que muitas das vezes a gente tem falado, a gente tem ouvido, que a gente precisa lembrar que a obra é de Deus, né? As ações são de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter do nosso lado a disposição de permitir que Deus opere, a disposição de obedecer, então a gente lembrar, ouvir aquilo que a gente recebeu, obedecer e arrepender. Isso cabe a nós fazermos. O resto da obra, o resto da execução, da conclusão, ou da atuação, isso é trabalho de Deus, que Deus estará ali junto conosco, presente, atuando. Por isso que mesmo na nossa igreja que é pequena e que é imperfeita, poucas pessoas, né? O louvor não é aquela banda, o púlpito não é aquelas muito legais, aquelas luzes, não sei o quê.
várias coisas, enfim, tem várias coisas, quando a gente vai conversar, ouvir, pode haver várias situações que a gente imagine, mas, por mais imperfeita que seja, há os fiéis de Deus ali operando, assim diz a palavra, e assim é em outras igrejas, não estou falando somente na nossa. O que eu quero sinalizar é que os remanescentes e fiéis a Deus estarão presentes ali, mas precisam estar atentos, né? Assim como a Bíblia diz, para que a gente esteja atento, direcionado para a igreja de Sardes. A gente vê muito dos trechos que não é diferente daquilo que a gente tem visto, né? Gálatas, alguém pode ler 3:27? Deu? Deixa eu ver aqui. 3:27? É. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestirão. É isso, a gente está revestido de Cristo, a gente está deixar o Espírito Santo atuar, inspirar, agir, pensar e falar, né? Que ele tenha espaço no nosso ser. Eles andarão comigo, isso é uma vestido de branco, né, da pureza, na presença de Deus, pois são dignos. Isso é uma conquista, isso é experimentar uma conquista, andando na pureza, sabe, sem contaminação, na presença de Deus. Isso é aos que permanecerem fiéis. E você imagina, numa sociedade, feito eles ali, né, uma sociedade pagã, corrupta, materialista, é muito difícil manter a fidelidade, né? Mas aqueles que perseverar, eles experimentarão a comunhão completa com o Senhor, na presença do Senhor, né? Vamos virar para o outro? E a promessa: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aqui está, né, a recompensa pela fidelidade. Há problemas, que foi sinalizado, a exortação, já foi dado a ameaça do que pode acontecer, já foi dado o elogio também, e também há a promessa, né, que em todas as cartas, né, que eu mencionei lá no início, em todas as cartas a gente vê que se eles manterem ao vencedor, tem sempre essa palavra, ao vencedor, aí ele receberá isso, né, é uma recompensa, aquele que conseguir ouvir. Uma das coisas importantes, assim, ao vencedor começa assim, daquele que ouvem a essas advertências. Muitos nem sequer ouvem, passam em cada uma desses pontos fracos, dessas alertas dadas, passa por cima, tipo, isso aí não é comigo, isso aí não é comigo, isso não é, o outro não é, o outro não é. Então, na verdade, assim, quando a gente, aqueles que, o vencedor de todas as cartas, aquele que vencer, que der ouvidos para advertências, né, são aqueles que vão lutar e que vão vencer, tá? Porque não estão sozinhos nessa luta, mas se ele não dá sequer para advertência, não tem a oportunidade de trazer o arrependimento, não tem a oportunidade de trazer a obediência. Então, os nossos ouvidos, nossos olhos, a gente tem que buscar de Deus sempre muito um coração disponível, uma mente ensinável, um coração disponível, uma mente ensinável, porque aqueles que ouvem essas advertências, né, são os que vão lutar, são os que vão vencer, assim diz a palavra, assim não digo eu, é uma palavra, são aqueles que vão vigiar, são aqueles que permanecem na palavra, são aqueles que vão conservar o evangelho, né, aquele evangelho que aprenderam, são os que vão se arrepender dos pecados,
são os que vão se arrepender do pecado, não somente dos pecados diversos, mas desse pecado, inclusive, da apatia espiritual, tá? E é nesse espírito que ele espera a volta de Cristo. A esses, sim, esses vencerão. A esses, sabe que ele sabe que, ao final, ao vencedor, ele herdará, tá? Ele herdará essa presença, igualmente estará vestido de branco, né? Estará na presença, está nessa pureza, transpor essa vida aqui terrena para a vida na presença de Deus, sem jamais, jamais apagaria seu nome no livro da vida. Que coisa bacana, porque... deixa eu só ver aqui no 10, espera aí. Aqui, então, quando diz assim, jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Esse está também ali dito em Mateus 10, 32, que falam: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Como é que eu vou dizer? É um consolo muito grande, né? Uma alegria bem grande, para nós saber desta promessa, né? Que não somente ao vencedor vai herdar isso como recompensa, tá? E jamais será eliminado o nosso nome do livro da vida. E quando a gente vai ver, também tem Lucas, quem pode ler Lucas 12, 8? Então, o livro da vida de Deus, a gente vê, né, em vários trechos da Bíblia, no Novo Testamento, a gente vê que no livro da vida de Deus há nome dos santos. Isso a gente vê mencionado assim, nome escrito nos céus, nome no livro da vida. Isso para a gente é uma, como é que eu vou falar? Alguém já achou o trecho do... Achei. Você pode ler, então, Lucas 12, 8? Sim. Lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também... é o mesmo. Perdão. Acaba de ler, por favor. Não, é outro trecho. É outro trecho. Não, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Sim, não está certo. E aqui, essa é o reconhecer, né? Assim como nós reconhecemos e mantemos a fidelidade, a obediência, mas acho que é muito mais fidelidade diante de todas as situações ou diante de todas as circunstâncias, né? Assim, ele também nos reconhecerá na presença de Deus e seus anjos. E é muito confortante para a gente saber, sabe? Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Aqui, nesse trecho aqui, acho que nos dá uma certeza, né? Da salvação, sabe? Da salvação eterna mesmo, porque aqui está uma promessa, né? Uma promessa escrita, para o cumprimento de todos aqueles que mantiverem fiel, aqueles que, o vencedor, né, aquele que cumprir, que seguir essa orientação, que ver esses apontamentos, porque afinal de contas esses apontamentos foram feitos para que nós pudéssemos crescer com essas lições às igrejas, né? E no verso 6, então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é o meu desejo para que todos nós que temos um par de ouvidos, a gente ouça não somente o Espírito Santo falando à igreja de hoje, que a gente falou de Sardes, mas de todos os 7 que nós vamos ter ainda, mais 2, né? A Filadélfia e depois a Laodiceia. Então, que Deus fale a cada um de nós mesmo e que a gente siga nessa toada de entender como as palavras das igrejas são tão reais e são tão atuais para nós no nosso tempo de hoje, né? E que
Que Deus abençoe essas palavras hoje, que a gente consiga ser tocado por Deus e que a gente possa levar essa reflexão e pensar, tá? Vamos orar então e depois a gente conversa, tá? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelas tuas palavras, pelo teu amor, pela tua fidelidade, esse amor que é tão grande, que nós vemos como é deixada essas palavras de alerta, de exortação, de ensino, em tantas partes da tua palavra, nas tuas sagradas escrituras, Senhor Deus, podemos ter tantos despertamentos, tantos alertas para que nós possamos despertar, Pai. Obrigada porque sabemos que o Senhor só disciplina, o Senhor alerta aquele que realmente importa. Obrigada porque o seu amor a nós, mesmo não sendo merecedores, mesmo sendo tão infiéis ou tão imperfeitos, Senhor Deus, nada disso o Senhor leva em conta, senão tão somente o seu amor, porque tu és o amor, e esse amor, ele é derramado em nossas vidas, Pai. Obrigada, Pai, pela a graça, e muito mais ainda pela misericórdia, Senhor. Se não fosse a sua misericórdia em nossas vidas, certamente, Senhor Deus, não estaríamos aqui, muito menos com esta oportunidade de aprendermos mais e mais de Ti, Senhor. Desperte a cada um de nós, Senhor Deus, certamente o Senhor quer falar para cada um de nós. Venha trabalhar, venha operar em cada vida, e que o Senhor continue presente no nosso lar, na nossa igreja, conduzindo conforme a Tua vontade soberana. É assim, nós queremos agradecer, entregando tudo isso, em nome santo ao Senhor Jesus Cristo. Amém.